Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Hoje é sexta-feira, dia 28 de agosto. Estamos começando o momento Bom Samaritano, né? Nós estamos no primeiro momento, na acolhida das pessoas. Vamos ver quem chega. Oi, Coutinho, tudo bem? Paz e bem, Coutinho. Tudo tranquilo aí, Coutinho? Tá muito frio? Aí? Aqui tá razoável, sabe? Aqui tá esquentando, graças a Deus. Hoje tem sol, tá quentinho. Quer dizer, quentinho é uma forma de dizer, né? Só a correria do dia a dia. Aqui esquentou bem hoje. Esse negócio de correria do dia a dia esquentou bem aqui na cidade. Não pode falar isso, Coutinho, que o negócio aqui tá pegando aqui no Rio, entendeu? Você deve ter visto aí na televisão, né, a situação que o Rio tá, né? Também tá aqui, as coisas estão pegando fogo literalmente, né? 29 graus. 29 é frio. Como bom carioca, entendeu? Estamos falando desde cedo no grupo do WhatsApp. Eu imagino. Né, essas coisas são assustadoras mesmo. Né? Aqui a gente tá assim, aqui em casa tá todo mundo falando assim, ai meu Deus do céu. Filho, estava 6 graus aqui esses dias. Não, mas aí, meu amigo, é o seguinte, 6 graus é para matar as pessoas, entendeu? Eu, como bom carioca, entendeu? Se tiver abaixo de 32, para mim é frio, né? Tudo bem que eu gosto de viver no frio, mas abaixo de 32 para mim é frio, né? Até porque se eu não tomar cuidado, a asma aparece. Ô, Djalma e Doraci, paz e bem, sejam bem-vindos. Estamos aqui na nossa atividade, esperando o povo chegar, né? Aí estamos na acolhida, eu estou comentando com o bom carioca, sabe, Djalma e Doraci? Abaixo de 32, para mim, é frio. Algarte, paz e bem. Reston que lembrou bem o quarto na sucessão foi o cara que quebrou a placa da Marielle. E ele também está enrolado. Não, olha, aqui no Rio, a situação está assim muito complicada, sabe, Coutinho? Eu estou começando a ficar preocupado porque, dependendo da situação, daqui a uns 15 dias não tem ninguém governando o Estado, né? É uma situação muito complicada, né? Mas eu não gosto de ficar falando muito de política numa live, não, porque as pessoas vão achar que eu estou fazendo campanha. Tá entendendo? Né? A gente tem que tomar muito cuidado para não misturar, pelo menos para nós que fazemos parte do clero, não é para o leigo não, o leigo ele tem todo o trabalho na política. Acho, inclusive, que a gente precisa de leigos, que são homens e mulheres honestas, sérias, comprometidos com o bem comum, na política, né? Mas nós fazemos parte do clero, né? A gente deve ter muito cuidado quando comenta assuntos políticos, sabe? A gente tem que ter muito, muito cuidado, né? É claro que eu, estando aqui com as pessoas que eu estou aqui, Djalma, Doraci,
né? O Algarte, você, Coutinho, Denise está chegando aqui. Vocês têm suas posições políticas, eu acho que vocês sabem separar muito bem as coisas. Mas como outras pessoas podem ouvir essa live depois, outras pessoas podem ouvir esse YouTube depois, eu acho que a gente deve evitar, né, para que não se misture, né? Todo mundo sabe que eu sou uma pessoa que acha que nós devemos manter o Estado laico. Eu acho que o clero não deve se meter, né? Acho que não é papel nosso, né? É papel nosso, sim, dizer como deve ser uma sociedade onde as pessoas sigam o mandamento de Jesus. Isso eu nunca vou me furtar de fazer, né? Isso eu nunca vou abrir mão de fazer, porque isso é meu papel como profeta, né? Mas isso aí é outra história, né? Oi, Fátima, tudo bem? Paz e bem, Fátima. Paz e bem, Denise. Daqui a pouquinho a gente vai começar, né? Hoje a gente entrou aí com o assunto na acolhida, um assunto heterodoxo, mas é porque a situação pedia, né? A situação leva a gente a pensar sobre isso, né? Bom, vamos começar? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito. O noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram, prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar o óleo, o noivo chegou. As que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E a porta se fechou. Por fim chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Né? Aqui eu fiz uma continuação com ontem. Né? Ontem eu falei atenção na missão. Hoje eu coloquei assim, atentos e prevenidos. Né? Porque a gente tem que entender o nosso caminho, né, esse caminho que a gente faz, né, o caminho de quem segue a Jesus, é um caminho que exige também que a gente esteja prevenido. E aqui, prevenido pode ser entendido como 2 formas diferentes, né, como 2 pensares diferentes, né? Uma coisa é o prevenido, onde eu busco os meios necessários para fazer a minha atividade, né? Então, por exemplo,
para eu fazer essa live, eu, antes de fazer essa live, dou uma olhada e vejo se eu tenho bateria no celular, né? Então, quando dá aí por volta de 1h30, 2 horas, eu olho e vou ver a bateria do celular. Se o celular tiver baixa, tiver, sei lá, com 40%, eu vou falar assim, é melhor eu carregar a bateria do meu celular, para que não falte celular durante a live, né? Na época da jornada, a gente tinha uma série de coisas que a gente estava prevendo, né? Então a gente fazia uma coisa do tipo, vou colocar vou ver se eu tenho hóstia suficiente, se tem vinho suficiente, né? Vou ver se as coisas estão suficientes na casa, né? Tem papel higiênico suficiente, banheiro, essas coisas assim, né? Ou seja, é necessário a gente ter os meios para isso. E é importante isso, né? Eu quero organizar aqui um encontro de casais com Cristo. Eu tenho gente para cumprir todos os papéis. Eu quero fazer uma peça de teatro com a história de Santo Agostinho, que é o santo de hoje, né? Eu tenho gente para fazer os papéis todos, e pior, né? Eu tenho gente que saiba, pelo menos assim, decorar os textos, né? Isso é uma forma de ser previdente. A gente tem que pensar nos meios necessários para isso. Mas existe também outra forma de eu pensar em ser previdente, né? Que é eu me preparar para a minha atividade, né? Eu me capacitar para fazer as coisas, né? E aí, novamente, eu tenho que pensar quais são as capacitações que eu vou fazer, né? E aí a gente tem que também ser muito claro nisso, né? Eu vou me organizar, eu vou me preparar vou ler meus livros, vou ler os tratados, mas eu também preciso conhecer a realidade, né? Eu vivo falando para as pessoas que a gente não tem uma religião teórica, né? Aqueles que seguem a Jesus não são homens e mulheres de teoria, são homens e mulheres de prática, né? A gente pode aqui aproveitar a própria história de Agostinho. Agostinho era um homem versado na teoria, conhecedor profundo da teoria. Inclusive, ele quis ser advogado, porque, sendo advogado, né, ele iria ganhar muito dinheiro, e ele é muito bom na questão de construir argumentos e tal, então ele estava feito na vida, né? O problema é que só a capacitação, só o conhecimento, só o entendimento, né, o dado teórico não é suficiente. É a vivência concreta da fé. Eu sinceramente acho, não estou de brincadeira, não é uma fala assim para ficar bonitinho, que a vivência concreta da fé é mais importante do que o conhecimento teórico. Por incrível que pareça, a gente tem uma coisa assim, a pessoa, não, mas o que fulano escreveu, o que cicrano escreveu, mas isso, por exemplo, os fariseus eram mestres nisso. Os mestres da lei, então, eles conheciam o detalhe do detalhe, a rebimboca da parafuseta da lei. O que não impedia eles de estarem em posições que não eram posições de fé. Porque a nossa vivência, né, a nossa ação, a nossa religião é uma religião concreta, né? É muito mais provável que você se torne uma pessoa que saiba lidar
conhecer os detalhes importantes da teologia, vamos supor, da família, se você tiver uma vivência de cuidar de famílias. É muito mais provável que você entenda tudo o que existe de regras, de entendimentos sobre a questão da saúde e da fé, se você tiver uma história de ir ao encontro dos doentes, do que se você ler todos os documentos, estudos teológicos, teses de mestrado, doutorado, livros sobre esse assunto. Né? É muito interessante aqui que esse exemplo não é um exemplo de pessoas que ficaram vigiando. Né? Não são os 10 vigias que ficavam olhando das torres esperando o mestre chegar. Eram 10 pessoas que iam ao encontro do noivo. Né? Essas pessoas deveriam ir ao encontro do noivo. E esse é o grande questão. Nós também devemos ir ao encontro do noivo. Né? Porque o noivo aqui é o Senhor. O noivo aqui é Jesus. Porque Jesus é o Senhor, porque Jesus é Deus. Então, ir ao encontro do noivo é ir ao encontro de Jesus. Jesus não fala que o reino dos céus é como um porteiro que fica olhando da porta esperando o noivo chegar para trancar a porta. Né? Pelo contrário. Né? O reino de Deus é como aqueles que saem ao encontro do noivo. Aqueles que vão ativamente ir ao seu encontro. E, novamente, nós temos que ir ativamente ao encontro de Jesus. Essa talvez seja uma dimensão que as pessoas não entendem da fé. Né? A ser previdente, estar atento à chegada do noivo, é necessariamente uma ação concreta no mundo. Né? João 23, né? Ele gostava muito de falar em sinais do tempo. Os sinais do tempo, os sinais do tempo. Né? Quais são os sinais do tempo hoje? Né? O que o mundo nos mostra hoje e aonde nós temos que ir ao encontro do noivo. Porque uma coisa que a gente precisa entender, né, e isso é uma coisa muito clara, que às vezes as pessoas se esquecem, é que quem precisa do médico é o doente. Jesus falava isso. Né? A gente não precisa estar, eu vou participar do meu grupo de oração, porque ali eu encontro Jesus. Mais ou menos. Né? Ali você encontra outras pessoas que já se encontraram com Jesus. E é importante que você, se essa é a sua espiritualidade, se a sua espiritualidade é de um grupo de oração, eu acho que é importante que você faça essa espiritualidade. Mas você não pode viver, né, como aquelas noivas que não levaram óleo. Né? Se a sua espiritualidade é a espiritualidade do grupo de oração, você tem que ser uma pessoa que queira que os outros venham para esse grupo. E queira que esse grupo conheça as realidades que precisam de oração. Né? As pessoas que precisam conhecer pelo que rezar. Né? Porque, assim,
eu fico às vezes olhando e fico muito perturbado com determinadas coisas, né? Porque as pessoas assim, vamos rezar pelos doentes da paróquia. Ah, que bom, mas é doente na paróquia. Ah, não sei, mas deve ter alguém doente aqui na comunidade. Deve, né? Deve ter gente doente, deve ter gente presa, deve ter gente com problema na família, deve ter gente com parente doente, com parente desempregado, deve. Mas isso aí, pessoal, é justamente aquelas primeiras 5 noivas que levaram o óleo para a lâmpada delas, mas não conheciam, não estavam por dentro da situação e não levaram óleo a mais. Já pensaram como é melhor se você reza por fulano? Ah, Bernardo, mas Deus sabe quem está doente. É verdade, Deus sabe. Mas se for assim também, né? Você não precisa rezar por motivo nenhum. Você vai lá, reza um Pai Nosso, 2 Ave Maria, uma Salve Rainha, né, 3 Glória ao Pai e pronto. Porque Deus sabe, inclusive, quais são os motivos importantes para rezar. É isso? Entende? Ou será que não seria mais importante que a minha oração fosse uma oração na comunidade? E eu só vou poder fazer uma oração na minha comunidade se eu conhecer a minha comunidade. E eu só vou conhecer a minha comunidade se eu sair do meu mundinho e ir ao encontro. E é por isso interessante que você vê que nós falamos das noivas, das mulheres que saem ao encontro do noivo. Né? E é interessante porque Paulo VI falava de uma igreja samaritana. A igreja samaritana é aquela que no mundo acolhia todos que precisavam. O Papa Francisco, no Evangelii Gaudium, fala de uma igreja em saída, exatamente como essas irmãs noivas que saem ao encontro do noivo. Né? É interessante como isso é uma coisa que sempre existiu. Alguém aqui entrou, Bia Pinguinha. Oi, Bia. Paz e bem, Bia. Então, é interessante a gente pensar, né, que esse é o grande movimento que nós temos que ter na missão. Esse é o grande movimento que nós temos que ter na nossa vida de fé. Esse é o grande movimento de quem quer ser atento e prevenido. Né? É aquela pessoa que sai do seu lugar de conforto e vai conhecer as realidades do né? É aquele momento onde você se preocupa, né, e entende que você não vai para a sua lamparina se você não conhecer aqueles que precisam ser cuidados, daqueles que precisam da sua ajuda, daqueles que precisam se encontrar com Jesus. E que talvez só possam se encontrar com Jesus se você for ao encontro deles. Ah, Bernardo, mas por que eles não vêm ao encontro de Jesus? E quem disse que eles não querem? Mas eles podem estar perdidos. Eles podem não saber como chegar. Eles podem até achar que não são desejados na igreja. E, pessoal, o duro é que tem gente que ensina isso. Tem gente que ensina que as pessoas têm que estar prontas. Ah, fulano tem que estar pronto. Fulano tem que participar da igreja, mas tem que ser bem formado, bem preparado, conhecedor da Bíblia. E aí eu fico olhando, mas peraí.
Se a gente não trouxer essa pessoa, como é que ela vai ter tudo isso? Se a gente não abrir o espaço para essa pessoa, como é que ela vai ter acesso a isso? Né? Vocês se lembram o eunuco quando ele vai conversar com Filipe, o diácono Filipe? Se lembra? O eunuco está lendo lá o livro de Isaías e Filipe pergunta para ele, você está entendendo o que você está lendo? E ele diz, como é que eu posso entender se você não tem que explicar? Como é que as pessoas vão encontrar Jesus se nós não formos ao encontro delas com as nossas lâmpadas acesas? Né? E é até interessante que me veio à cabeça agora, se eu for com a minha lâmpada acesa no meio da noite, eu ilumino, não é? E qual é das coisas que Jesus fala que nós somos? Nós somos luz do mundo. Né? Notam que eu acabei de fazer uma ligação entre duas passagens? Né? Ah, Bernardo, você tinha pensado nisso? Não acabei de fazer. E se nós queremos ser luz do mundo, nós temos que ter lamparinas acesas para ir ao encontro. Né? E é muito longo esse caminho, é muito grande, é muito vasto. A gente precisa estar com óleo sobrando. E talvez uma das grandes coisas que a gente tem que entender é que aqui era uma situação limite, porque haviam 5 e 5. Mas talvez se fossem 5 e 1, talvez era possível ter dado, né? Então, o problema aqui é que se uma grande parte das pessoas não forem prevenidas, não vai dar para cuidar de tudo. Né? Mas se cada um de nós tentar fazer um pouco, o conjunto se supre. E eu gosto de lembrar que a nossa fé é uma fé de comunidade, é uma fé de grupos de pessoas unidas. Né? Eu sei que vocês são pessoas especiais, porque vocês se dão o trabalho, né, de ouvir essa minha fala, né, ouvir a minha reflexão. Então, vocês já estão no caminho de alguém que está querendo encontrar Jesus. Vocês já estão no caminho de alguém que já conheceu Jesus e quer levar Jesus ao mundo. Mas eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, mas eu também não sei fazer um monte de coisa. Né? A gente tem que parar de achar que nós temos que ser pessoas perfeitas. Né? Vocês acham que essas pessoas que estão sendo descritas no Evangelho são perfeitas? Não, são todas imperfeitas. Né? Só um ser humano até hoje foi perfeito, que foi Jesus. Né? Fora ele, todos nós somos imperfeitos, somos falíveis, somos, né, vamos dizer, incompletos. Mas todos juntos nos tornamos uma pessoa completa. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, hoje mais do que nunca, vamos encher a nossa lâmpada com o que nós temos para oferecer. E vamos ao encontro dos irmãos. E se vocês forem ao encontro dos irmãos, a vivência de buscar a Jesus no seu irmão, eu garanto que vai ser óleo para quando a própria lâmpada de vocês estiver apagada. Naquele momento, às vezes, em que a fé da gente treme, naquele momento onde a gente fica abalado, onde a gente olha, meu Deus, para que eu estou fazendo isso? Nada disso faz sentido. A vivência dos outros irmãos com quem você já se encontrou e a quem você levou Jesus, essa vivência vai alimentar e vai reacender a luz da lamparina de cada um de vocês. Amém? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar para hoje. Né? Não sei se algum de vocês quer fazer alguma observação, quer concordar comigo, quer discordar de mim, quer dizer que eu estou errado.
Também pode, não tem problema nenhum. Tá? Não há nada demais nisso. Vamos sempre entender que é necessário que a gente possa conversar, debater. Quanto mais a gente questionar as coisas na fé, melhor. Quanto mais você se questionar por que você faz isso ou faz aquilo para seguir Jesus, melhor. Porque melhor você vai seguir Jesus. Tá? Não se esqueçam, não abram mão disso, não. Isso é importante. Fátima mandou um amém com mãozinha. Vou lembrar vocês que o Gaioso, ele escreveu uma reflexão hoje sobre a leitura. Então, convido vocês a dar um pulinho lá no blog dele, Diaconia da Palavra, blogspot.com. Eu garanto que vai ter coisa legal. Glenn Borba, meu irmão querido, Diácono Glenn. Diácono Glenn é uma pessoa maravilhosa. Inclusive, sabe, tem uma coisa muito interessante. O Diácono Glenn foi quem entrevistou a minha família no momento do meu escrutínio para saber se eu ia ser diácono ou não. Não sei se ele se lembra disso. Gosto muito do Diácono Glenn, inclusive, pessoal, o Diácono Glenn, ele tem o hábito de pôr no Facebook dele uns textos. Todo dia ele faz um texto, E esse texto dele, às vezes, assim, é sempre bem escrito. É um texto pequeno, dá até para pôr no WhatsApp, não é um texto grande. E ele é muito bem escrito, porque ele é uma coisa atual, daquele momento. É aquilo que eu falo da fé concreta, que eu estava falando agora há pouco. É uma pessoa que trabalha com essa coisa. Ele vai lá, fala. É isso, é aquilo. Ele coloca o dedo na ferida, ele não fica de brincadeira, não. Eu gosto muito do texto do Glenn. Eu tenho, inclusive, a vantagem que ele me manda pelo WhatsApp. Todo dia eu gosto, recebo, fico todo contente. Então, Diácono Glenn está aí. Diácono Glenn tem um trabalho todo especial. Ele é uma pessoa que vai ao encontro do irmão. Não fica lá no blá, 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 não. Ele vai ao encontro do irmão. E hoje ele está aqui, que felicidade de ver, Glenn. Pena que você chegou no finalzinho, Mas é bom saber que você está aí. Então, pessoal, dá uma procurada no Facebook do Glenn. Você não tem Instagram não, Glenn? Eu não sei, acho que você não tem. Com certeza você no Facebook, Não sei se você coloca no Instagram, não. Acho que não. Bom, pessoal, eu vou me despedir de vocês, vou dar a minha bênção, vou pedir que o Glenn também dê, daqui a pouquinho está no IGTV, mais tarde, se tudo correr bem, hoje ainda eu consigo colocar no YouTube, tá? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Agostinho, que hoje celebramos, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que a alegria do Senhor seja hoje e sempre a vossa força, a luz da vossa lâmpada, com a qual vocês iluminam o mundo. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Aqueles que podem, permaneçam em casa. Os que não podem, fiquem protegidos. Que o Senhor sempre estará convosco. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã às 15h30. Um abração.